vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando, sempre recado no começo do vídeo. Se você quiser fazer o seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só vocês olharem aqui as descrições que está abaixo do seu vídeo. E hoje a gente vai trazer um assunto muito legal sobre o caminho espiritual, que é o segundo nascimento. O que representa isso? Vocês já ouviram falar do segundo nascimento, né? A gente nasce de carne, nasce de alma, né? O que representa isso? É muito simples a gente entender. Também vou trazer para vocês algumas percepções que eu tive ao longo aí da minha semana, ao longo do meu desenvolvimento espiritual e também ao longo aí da nossa retirada da nossa cegueira, né? Da nossa cegueira que afasta a gente daquilo que a gente já é. Porque tudo está aqui, nesse exato momento. E cada vez mais isso tem sido feito, isso tem sido verdade. E aí eu vou trazer também para vocês uma questão bem interessante. Por que muitas vezes nós somos resistentes? Qual é a nossa parte que é resistente àquilo que já nós somos e nos rejeitamos? Nós rejeitamos a luz. Rejeitamos a luz. É como se a luz fosse uma coisa tão grande que a gente põe um monte de coisa em cima, vai botando um monte de coisa em cima, depois não sabe onde está. Né? Então, ou seja, é só a gente ter um pouquinho de paciência, purificação e esforço pra gente tirar todas as camadas. Ah, tá aqui, tava aqui, né? É bem interessante. Vamos trazer primeiro essa questão de nascer. Vamos pensar aqui, né? Vamos pensar juntos, né? Nascimento, 9 meses, 40 semanas, 9 meses, está relacionado com o ciclo venusiano. Todas as mulheres, quando ficam grávidas, elas ficam venusianas, né? Vênus. Por quê? Porque Vênus rege touro e touro dá forma. Já falei isso em vários vídeos, né? Para que a gente possa retomar. E aí, o que acontece? A gente vai nascer. Vamos trazer aqui um nascimento normal, o parto normal, tá? Infelizmente esse parto cesárea, que na verdade não é um parto, mas sim é um valor aí fora da naturalidade, né? E que infelizmente isso traz várias questões físicas para o bebê, principalmente quando a gente vai fazendo esse processo de limpeza interna, a gente vai descobrindo algumas questões. Então vamos fazer o parto normal. O parto normal, a criança, ela vai sair pelo canal vaginal da mulher, né? Normal isso. E qual é a primeira coisa que sai, tá? Eu vou colocar aqui que 90%. A gente sabe que existem crianças que nascem pelos pezinhos, mas 90% nasce pela cabeça. Cabeça. Aonde está a cabeça no mapa astral? Ascendente. Então a primeira coisa a vir à luz, fisicamente, tô falando fisicamente agora, é a nossa cabeça. Se o parto dessa mulher, criança não quis nascer, criança quis nascer pelos pés, criança não quis vir, a gente já vai entender aí algumas questões. Dá pra gente ver isso no mapa astral? Dá, principalmente com relação a planetas que estão ali perto do ascendente. Criança às vezes não quer vir pra vida, ou não quer vir pro trabalho, ou não quer vir se autotrabalhar. Tem uma resistência, né? Do tipo, não. Isso também está relacionado com o contexto onde essa mãe estava vivendo, né? Quais eram os pensamentos dela, às vezes ela tinha muito medo, isso passou pra criança, e aí, tipo, não vou, né? Porque tá tudo relacionado aí com o contexto. Por isso que eu falo aqui de uma maneira geral. Não tem como eu falar de uma maneira específica. Tanto é que cada mapa é um mapa. Pra você tem que fazer uma coisa, pro outro é outro, não dá pra gente generalizar. Não tem como a gente generalizar. Cada um tem um caminho. E aí a gente já entende. Então, nosso primeiro nascimento acontece pela cabeça. Olha como o que está em cima, igual o que está embaixo. É tudo igual. Deus, gente, quando Deus formulou tudo isso, a divindade, né? Que nem eu falo, seja o nome que vocês quiserem colocar, tinha regras, tinha leis. Existem leis. Então, a lei que a gente vê no nosso corpo físico é a mesma lei que acontece num corpo de um animal. É a mesma lei que acontece nos corpos vegetais. É a mesma lei. Então, se a gente entende a lei, a gente fala, opa, estou entendendo as coisas. Só que entender não é o suficiente.
Saber não é o suficiente, compreender não é o suficiente. O que devemos é assimilar a informação. É a assimilação, é a digestão que vai, de fato, fazer com que a gente ganhe expansão de consciência. Só entender não leva a lugar nenhum. A gente pode estudar, vamos estudar caminho espiritual, astrologia, ocultismo, blá, blá, blá. Na hora da prática, ai meu Deus, aí caga de medo. Então, ou seja, uma coisa é eu estudar, que é importante estudar. É importante principalmente para a mente consciente, é importante. Outra coisa é você entrar em contato. Outra coisa é você entrar em contato com as experiências, com o mundo abstrato. Porque o mundo abstrato, ele não tem a lógica concreta do mundo que a gente enxerga, do mundo que a gente pega, não tem essa lógica. Então a mente concreta, que é essa mente consciente, lógica, racional, ela fica confusa quando entra em contato com a mente abstrata. Ela fica confusa, ela fala, peraí, por quê? Porque ela tem que o quê? Se refazer de tudo aquilo que ela acha que é, daquilo que ela acha que ela sabe, para ela entrar em contato com a verdade. Por isso que a gente fala que os verdadeiros sábios são humildes. Por quê? Porque ao tempo todo ele está desapegando daquilo que ele acha que é, daquilo que ele sabe, para acessar cada vez mais estados e estágios de consciência elevados. Isso é bem importante da gente entender. Então vamos lá. Então, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, era escuro lá dentro, né? Era escuro, alguém me nutria, alguém dava as coisas pra mim, né? Não tinha que fazer nada, não tinha que fazer esforço, não tinha que fazer nada, não tinha que fazer nada. Tinha que ficar lá, né? Nascemos, viemos pra cá. Opa, vim pro mundo físico. É a mesma coisa, a gente não faz nada, não faz esforço. A gente tem escola, que alguém nos doutrina, a gente tem igreja, que alguém nos doutrina, a gente tem um Estado que fala pra gente fazer isso. É a mesma coisa, entendam, é a mesma coisa. A gente tem um capitalismo que diz as regras do capitalismo, compre, e o máximo que você tem que fazer é o quê? Matar a tua alma, né? Matar a tua alma, pra que você esteja inserido nesse mundo, né? Irreal, né? Porque é um mundo falso, né? E aí entra o segundo nascimento, corpo de alma. Vou trazer aqui uma imagem para vocês, tá? O que acontece? O segundo nascimento, vamos imaginar aqui, ó, que a gente tá aqui a Terra, tá? Isso é abstrato. Então trazer o abstrato para o concreto não é uma coisa tão fácil, mas eu vou tentar trazer a minha percepção e o que eu entendo de clareza com relação a isso. Então vamos imaginar que todo mundo vive aqui, tá? Então a humanidade vive aqui, tá bom? Só que assim, a humanidade, ela acha que ela sabe do mundo, ela tem a sensação de que ela acha que ela sabe. É porque eu conheci o mundo todo. Beleza, você conheceu uma parte. Isso é uma parte aqui, ó. Mesma coisa, quando vocês estão na barriga da mãe, vocês acham que aquela realidade que vocês estão vivendo na barriga da mãe é a realidade de vocês. Aí vocês ficam reverberando isso, né, vibrando isso, até vocês começarem a fazer o processo de transmutação. Então a gente acha que é aquilo, né? Ai meu Deus, minha mãe vibrava no medo, então eu tô no medo. Não, é porque você viveu uma parte, mas aquilo não é aquilo. Quando a gente tem essa compreensão, a gente começa o quê? A nos expandir, falar, peraí, não é só isso que é a vida. Então a vida não é só isso, a vida não é só este mundo físico. Isso é principalmente o filme que pode trazer maior compreensão para vocês entenderem o que eu tô querendo passar é o Show de Truman. Então vai lá ver o Show de Truman. É exatamente isso que eu tô falando. Então aqui a gente tá de novo em outra barriga. De novo em outra barriga. Então isso aqui é uma barrigona, gente. Isso aqui é uma barrigona. É como se eu fosse uma célula dentro de uma outra barriga. E eu ainda não sou autônoma, então eu ainda fico lá esperando. O Estado me dá um negócio, me dá um negócio, Meus pais falaram, O sol que a gente vê, eu já falei pra vocês, é artificial. É artificial, não é verdadeiro esse sol. O único sol que existe está dentro de vocês. O melhor que vocês podem fazer
a partir de hoje, é muito interessante. A minha intuição falou isso, depois passou 3 dias, eu li isso num livro. Tipo, eu peguei um livro, abri e tava lá. Vocês ficarem ao máximo no escuro, podem ver o sol, não tem problema. O sol, não tem problema. Por mais que ele é artificial, esse sol não tem problema. O problema são as luzes. As luzes artificiais, né? Sintéticas. Porque esse sol também não existe. Esse sol, ele só tá assim, ó. Ó, vamos simular para ver se eles acordam. Vamos simular uma vidinha para ver se eles acordam. Então o que acontece? Tem esse sol pra gente acordar, pra gente crescer. Isso que é uma escola, né? É uma escola mesmo. Então, se vocês quiserem, chegou, final da tarde, desliga todas as luzes, o máximo vela, lampião e fica com você. É muito legal. Antes eu tinha medo de ficar no escuro. Hoje, porque a confiança vem de dentro, a confiança vem de dentro. Falo aqui, cada vez mais vocês vão começar a enxergar as coisas. Vocês vão começar a enxergar a aura, vocês vão começar a enxergar a luz. Para isso precisa ter um desenvolvimento aí mental, desenvolvimento psíquico, um desenvolvimento para vocês equilibrarem, para vocês estarem equilibrados. Não pode desenvolver espiritualidade se ainda tem um desequilíbrio. Não dá, não tem como. Precisa desenvolver. É tudo um processo. Então o que acontece? A gente tá aqui de novo dentro da barriga. Tô de novo dentro da barriga. E aí eu tô preso. Por quê? Quando a gente tá na barriga da mãe, a gente também não tá preso? Tem como eu sair da barriga da mãe? Tem como eu ir pra algum lugar? Não, quem me leva é minha mãe. E tem como eu querer pensar outra coisa? Não. Por quê? Porque minha mãe pensa, a minha mãe comeu McDonald's, toda aquela egrégora do McDonald's vai pra dentro de mim. Tem como eu ser livre? Que é a questão na barriga? Não tem como. Tem como eu chegar e falar assim, mãe, para de pensar isso, tá pensando ódio, mãe. Não tem. Não há como. Não tem como. Então o que acontece? Eu nasci. Muito da influência da barriga ainda acontece, né? Muito da nossa influência da nossa barriga ainda acontece. A gente, além da influência da barriga, a gente tem a influência do meio. Putz, grila, aí tem influência do meio. Que vai reverberar com a sua fluência, com o seu estado de vibração. Isso é uma questão que a gente já tem que aceitar, né? Eu acho que a aceitação é a melhor coisa. É a melhor coisa que existe. E é legal a gente cair em si. É legal a gente cair em si, né? A gente cai em si, humildade, fala, é isso aí. Putz, e agora o que eu tenho que fazer? Agora transforma, vamos transformar. Parar de reverberar nisso e vamos transformar, né? Então o teu passo é isso, é transformar. A gente vem aqui, às vezes, tem como a gente ter liberdade? A única forma da gente ter liberdade, a única forma é a gente nascer de novo. Que é relacionado, que eu já falei pra vocês, muito do jejum de 40 dias. Esse jejum de 40 dias se assemelha ao jejum de 40 semanas. É quando eu paro os meus 5 sentidos, energia de touro, né? A energia de touro. A energia de touro está relacionada com a forma, né? É quando eu paro os meus 5 sentidos, eu tenho que parar os meus 5 sentidos. Então, aí que tá. Esse processo, gente, é um processo que é interessante vocês saberem disso e vocês já começarem a abrir um pouco a visão. Porque eu preciso parar o que eu tô enxergando fora. Por isso que tem uns exercícios que a gente fecha todos os sentidos, pra gente entrar com toda a luz pra dentro, No começo é desesperador, mas depois você vai se acostumando. E depois você vai falando, cara, eu só quero... Teve um dia que as pessoas falaram, mas ela sai do quarto. Não, tá muito legal aqui. Porque eu tava lá e, cara, eu tava vendo tanta coisa dentro de mim, eu falei, não quero sair daqui. Porque é o que é a realidade é lá dentro. As realidades são internas, não são externas. As realidades estão internas dentro de nós, né? Então, e a gente se distrai com esse mundo externo. A gente se distrai com esse... Gente, a minha vida, ela é muito reclusa. Porque quando eu tive essa percepção, e uma mensagem muito forte é não perca tempo. Não perca tempo com as coisas externas e fúteis. Não perca tempo. Primeiro se acha. Faz esse processo de se achar, faz esse processo de transmutar, de transformar. Se acha, para depois ir pro mundo. Pra depois a gente entender o que Buda falava. A gente tá nesse mundo, mas não é desse mundo. Por quê? Porque a gente se identifica com a forma. Muita gente se identifica com isso aqui, ó. E acha que é isso aqui. E aí o que acontece? Vive em função disso aqui, ó. A gente não é. Mesma coisa, você vai viver em função...
Você vive quando você está na barriga da mãe, você acha que você tem que viver em função daquele cordão umbilical, mas não precisa. Só que a gente não tem consciência, né? A gente não tem consciência. Então, quando a gente não tem consciência e quando a gente não tem responsabilidade com a própria vida, né? Que a própria vida é a consciência, a gente vai o quê? A gente vai caindo, a gente cai, né? Porque alguém vai cuidar da gente, ou a gente vai deixando as coisas acontecerem sem ter consciência, né? Que a gente vai, a vida é assim. A vida não é assim. A vida, você pode aceitar a vida e você pode ter a compreensão para você ganhar sabedoria. A sabedoria é a expansão de consciência, né? Então, pra gente o que? Ir pro escorpião. Então, escorpião é a passagem para o nascimento. É a passagem pro por quê? Porque aqui a gente vai chegar no sexto sentido, que é a intuição, que é escorpião. E aí é muito interessante que quem rege o ascendente. E olha que interessante, né? Quando a gente fala do ascendente é a cabeça, a gente tem que ascensionar. Então, ou seja, eu preciso enxergar com o meu olho que tá lá no ascendente. E aí o que acontece também, quem rege Marte? Né? Quem rege o escorpião? Marte. Então, Marte rege tanto o escorpião como Áries. Então, a gente tem o primeiro nascimento, o segundo nascimento, para quê? Pra gente ir para Sagitário. Sagitário que vai dar o que? A visão. Sagitário é o poder da visão. É o poder de enxergar esses mundos internos, né? É quando eu saio, eu mudo. É como assim, é bem complexo eu falar isso. É como assim, eu mudo a vida. De vez eu viver essa vida fora, eu vivo essa vida dentro. Aí as pessoas falam, mas é muito abstrato, né, falar sobre isso. É muito abstrato. Como é que a gente faz isso? É você desenvolvendo esse caminho. Como é que a gente desenvolve esse caminho? Vocês podem desenvolver através de uma escola. Eu acho que a escola ela é a melhor coisa que existe para vocês. Pode ir sozinho? Pode. O que te protege? A pureza. Se você não for puro dos seus pensamentos, seus sentimentos, esquece. Às vezes você vai estar vendo, vou ver um vídeo aí de abrir a glândula pineal. Legal, aí você acha que você tá vendo, você não tá vendo luz espiritual, você tá vendo luz astral. Complexo isso. Então as escolas que eu falo para vocês, Eubiose, Fraternidade Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz, o Kriya Yoga também é uma forma de caminho, as que eu conheço, né, eu não vou falar aquilo que eu não conheço, então essas eu conheço, tem a Sociedade Brasileira de Teosofia também, elas têm um caminho, né, então, só que assim, ela é um caminho que eles te ensinam um pouco como você dirigir, para depois você guiar. Eles não vão fazer eles não vão ficar do seu lado para guiar, mas é uma forma de vocês estarem mais protegidos, porque quando a gente começa a perceber que não é só esse mundo físico, a gente começa a enxergar outras coisas e a gente vai ampliando, e se a gente não sabe distinguir, discernir, né? E se a gente às vezes tá num sentimento meio... a gente acha que aquilo é a verdade, às vezes não é. Então essa é uma coisa bem complexa, que precisa de um tempo e precisa de maturidade. Então por isso que a gente não pode ter essa coisa afobada. Quem é muito afobada, porque eu preciso iluminar, não sei o quê, tá muito no ego consciente, né? Que não entende realmente... não tem a capacidade, nem eu às vezes tenho a capacidade de ter essa compreensão toda. Às vezes pra mim é um pouco complexo de passar pra vocês, eu ter um entendimento pra mim mesma, né? Então o que acontece? A gente tem que acessar o sexto sentido, que é quando a gente nasce de novo, né? Quando a gente nasce de novo e a gente abre a visão espiritual, né? E aí eu vou dizer pra vocês, como é que a gente nasce de novo? Aí eu vou trazer pra vocês. É quando a gente consegue ir para a quarta dimensão. É quando a gente consegue o quê? Nos desassociar do corpo. É quando a gente já entende que a verdadeira liberdade é a liberdade da alma. E a alma não está presa nesse corpo físico. Então, geralmente, quando as pessoas quando entram no estado meditativo, eu não sei fazer isso ainda, não tenho essa habilidade. Posso fazer isso inconscientemente, mas conscientemente eu não faço e eu também não busco isso hoje. Eu busco outras alternativas e outras formas aí de expansão de consciência. O que acontece? Você está lá em estado meditativo, então você pode sair do corpo. Quando você sai do corpo, você está entrando na quarta dimensão. Ainda você não está no mundo espirituais, né? Você por isso que sair do corpo porque às vezes você pode se dar mal nesse processo, né? Por isso que você tem que estar muito confiante
no Deus interior, você tem que saber muito o que é as virtudes crísticas, tem que saber muito o que é a luz interna, o sentimento de bem-aventurança, porque se tiver ainda um orgulho, uma vaidade, se tiver ainda uma vingança, você até pode sair, você até chega na quarta dimensão, mas você não vai estar, e você não vai estar protegido, né? A gente tem que estar protegido realmente, tem que ter uma proteção, e essa proteção é a gente mesmo, são os nossos sentimentos, né? Aquilo que emana do nosso coração. Então, o segundo nascimento é quando a gente, então, tira toda a luz, tá? Então tira toda essa luz que a gente põe pra fora, joga pra dentro, e aí a gente consegue ver a nossa alma. Aí tô passando pelos processos, ver a nossa alma, a gente consegue o que? Sair desse corpo, como é que fala? Eu não me identifico com esse corpo e eu consigo o quê? Opa! Olha, quanta gente aqui, porque tem um monte de gente andando, perambulando, estudando em escolas. Oxe, gente, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você acha que a vida é aqui, ó. Aí você acha que o seu problema é aqui, ó. Aí você fica assim, ó, vê aqui. Tem um monte de coisa acontecendo ao nosso redor ao mesmo tempo. E aí a gente vai o quê? Nossa, não sei o que, e a gente vai cada vez mais galgando. Então, teve uma percepção que eu tive, que foi muito bom pra mim, pelo meu orgulho às vezes, né? Essas vaidades que a gente tem. Foi muito bom. Eu me vi numa situação que eles falavam, quem é realmente livre, né? Foi uma percepção, quem é realmente livre é quem consegue realmente se desvencilhar do corpo. Porque às vezes o corpo pode morrer, mas ele continua vivo conscientemente, né? Conscientemente. E aí depois, esse próprio ser, né? A gente pode chamar de espírito, ou alma evoluída, ela consegue construir um próprio corpo, sem precisar passar pelo nascimento, né, vaginal de pai e mãe. Não precisa. Ela cria o próprio corpo, porque ela já sabe como conduzir a matéria, ela já tem o que responsabilidade, ela já tem, ela já entendeu o que ela é, então ela já tem uma capacidade de compreensão, então, ou seja, responsabilidade e liberdade, né, que eu gosto de colocar. E aí é muito interessante que eu tava nessa percepção. E às vezes, vou trazer, às vezes eu falava, ai, não vou passar naquele lugar, não quero ver aquela pessoa. Não quero ver. Ai, controle do consciente. E aí foi muito interessante que na hora que eles me passaram, eu falei assim, vocês estão tudo no mesmo barco, né? Então, ou seja, por que você não quer ver aquela pessoa? Você só tá, às vezes, numa posição superior, não uma posição superior no sentido de arrogância, é quando você realmente se identifica, quando você realmente consegue o que é aceitar você, quando você, a palavra é, quando você supera, né, aquilo que você não quer enxergar de você, né, quando você supera. Então, às vezes eu não queria passar por lá porque eu acho que a pessoa tinha muita vaidade na época. E aí eu falava assim, então assim, sabe? Então você tem que superar a sua vaidade. Você tem que transformar a sua vaidade. Porque que não, a vaidade é uma energia. Transforma ela, né? Vaidade no que? Em humildade. Então transforma. E eu achei bem interessante, porque aí a gente começa a ver, isso foi muito bom pro meu Nó do Sul em Leão. Cara, a gente é tudo igual. A gente é tudo igual. É tudo igual. E por que às vezes a gente não entra, né? E eu vou falar pra vocês, gente, tem muitos seres aqui em volta, né? Não tô enxergando, né? Mas tem muitos seres. Por que a gente às vezes não entra em contato, né? Por que a gente às vezes não consegue trocar com esses seres? Por conta, vocês podem pegar pela astrologia, por conta dos valores. Porque assim, vamos imaginar que vem aqui do nada um ser de quarta, quinta dimensão, uma alma evoluída. E queira me doar uma coisa que ela sabe. E eu, não, imagina, ceticamente, tem como trocar? Não tem como trocar. Por quê? Porque você vive um valor, você constrói um valor, eles constroem outros. Então, quando você começa a fazer esse processo bem escorpião, né, que é o processo da transformação, nesse sentido de, tudo bem, eu vou abrir para os outros mundos, eu vou abrir para minha alma, você começa o quê? Tá bom, agora eu posso trocar com outros lugares, eu posso trocar com... Então, gente, o mundo físico é muito pequenininho do que tem de vida. E aí, depois que eu fui entender, é que a gente sai e aí tem outra barriga. A gente tá dentro de barrigas e dentro de barrigas. Foi uma coisa muito maluca. É por isso que é meio maluca a gente falar isso. E eu comecei a falar, nossa, são os estágios de expansão de consciência, de chegar até, sei lá,
quantas dimensões forem. Então, ou seja, olha como é piquititico a gente vive aqui, é pequeno, é muito pequeno. A gente briga por coisas muito pequenas, muito tititicas. Então, a expansão de consciência, ela é importante e ela traz uma responsabilidade para quem tem. Mas fazer o uso do bem. Então, exemplo assim, vou dar um exemplo para vocês, tá? Para que vocês possam entender. Eu tava numa situação, né? E essa pessoa começou a me cobrar. Por que você não fala comigo? Porque não sei o que. Gente, eu sou muito aquariana. Eu tô lá. E eu apesar do meu lado sul, eu sou assim, quando eu vejo, nossa, porque não sei. Eu dou todo amor pra pessoa. Eu sou super assim, eu dou. Mas amanhã, outro dia, às vezes, eu tô fazendo outra coisa, eu tô doando pra outra pessoa. Eu não fico escrava de uma pessoa só. Eu não sou assim. Eu gosto de me abrir para muitas pessoas e fazer com que esse movimento circule para várias pessoas, né? Que é o meu ascendente em aquário. E aí a pessoa começou a me cobrar muito. Você não fala mais comigo? Por que você não me responde? E não sei o que. Começou a ficar muito insistiva, né? Sabe, insistir muito, assim. E eu comecei a ter compaixão com ela, do tipo, em que sentido? Falei, cara, eu acho que a vida dela, como é que deve estar a vida dela? Ela deve estar cheia de problemas, ela tá precisando de alguém pra conversar, só que assim, não dá pra gente conversar com a pessoa nesse estado, né? E aí eu comecei a falar, olha, eu tô fazendo outras coisas, aconteceu outras coisas na minha vida, prioridades, né? Eu também não. Eu deixo as coisas acontecerem, eu não fico forçando o relacionamento, né? Ai, tem que me ligar. Não fico, eu deixo as coisas espontâneas, sincronicidade. Te vi hoje, legal. Deu certo a gente se encontrar, mas não forço, não faço mais isso. Antes era uma atitude que eu fazia, hoje eu não faço mais isso. Eu aceitei. E foi muito interessante isso, porque eu tava vendo que ela tinha uma certa carência, que ela não tinha, porque ela falava que tinha um desenvolvimento espiritual, mas não tinha um desenvolvimento espiritual, não tinha uma prática, porque quando você tem a prática, essas carências são supridas, principalmente através da respiração. Vocês respiram, vocês ficam calmos, né? E aí vocês não vão muito pro mundo pra cobrar, pra impor, pra pedir, vocês não vão muito pro mundo pra isso, né? Vocês vão pro mundo de uma outra forma. E eu fui, de vez eu chegar pra ela, né, meio que falar, porque não sei o que, eu falei, não, eu vou fazer de outra forma. Falei, ó, procura esse lugar, procura uma outra coisa pra você fazer, procura... Por que isso? Porque a gente tá imerso, gente, a muitas coisas, e a gente às vezes não pode ficar grudado, preso na pessoa, porque às vezes a pessoa não acompanha o ritmo da gente, né, cada um tem um ritmo, e tá tudo bem, tá tudo certo com relação a isso, né. Então, quando a gente tem essa questão de enxergar, a gente pode agir de uma maneira mais compassiva, né? A gente vai agir, porque às vezes a pessoa insiste, a gente vai agir, a gente vê que a única forma, então o que eu entendi? Que a única forma dela se relacionar é na cobrança. Ela não consegue se relacionar de outra forma se não cobrar. Então, ela ainda tem uma visão muito da criança, da infância. Então, ela é o que ela sabe dar, né? Só que o que acontece? Eu não posso, né, como uma pessoa que trabalha o autoconhecimento, incentivar esse tipo de relação com ela mesma. Por que a gente pode falar, procura outra coisa, eu acho legal às vezes você começar a reza um pouco mais, fica mais um pouco com você, veja algumas questões, aponta um pouco de caminho, né, fala um pouco, ou às vezes fica lá, escuta, então você escuta, né, e aí você fala, mas daqui pra frente eu vou ter que fazer minhas coisas, mas de uma maneira doce. Antigamente não era doce não, gente, eu era assim, pá, né, eu era tipo, dava um Hadouken. E era pior, porque a pessoa ficava chateada, magoada e jogava uma tempestade contra mim, e eu sentia aquilo, era pior. Então o que acontece? Você ao mesmo tempo tem a compaixão, você entende por que aquela pessoa está naquele estado, mas a gente não precisa ficar porque não precisa. Isso é legal quando a gente começa a morrer e nascer, cada vez mais pra gente enxergar as situações. Agora eu entendo por que você faz isso, tá? Eu compreendo isso. Porque assim, gente, a verdade, ela é complexa porque muitas pessoas não aguentam a verdade. Então você tem que falar com bom senso.
o quanto aquela pessoa consegue absorver daquilo, né? A gente não pode jogar com os copos, eu não posso simplesmente chegar para os evangélicos e tirar, às vezes, aquela fé, aquela religião deles. Não posso fazer isso, né? Não posso chegar para uma pessoa e falar, olha, por que você se apegou tanto a essa imagem do Buda? Se o Buda está dentro de você, né? Então eu não posso fazer isso com a pessoa. Se a pessoa, às vezes, ela jogou toda a luz dela no Buda. Mas a gente está com Urano em Touro, né? Eu sempre falo, hoje tomem cuidado com a luz que vocês... Urano em Touro. Urano gosta de ficar em Escorpião, né? Então toma cuidado tudo aquilo que vocês se apegaram. Então tentem jogar essa energia pra dentro, né? Joguem pra dentro. Até aqui, tem muita coisa que às vezes eu queria falar, eu falo, acho melhor não compartilhar ainda. Porque é uma responsabilidade minha do que eu... Porque aqui sai verbo, gente, aqui sai luz, aqui sai Deus. Pode ser que ainda de uma maneira inconsciente, mas eu me esforço ao máximo para que eu possa passar de uma maneira clara, para que eu possa passar de uma maneira humildemente, informações que vocês podem, de alguma forma, ajudarem a vocês enxergarem o mundo de outra forma, trazer mais percepção. Mas eu tenho que estar o tempo todo me vigiando também. Porque eu sempre falo para vocês verem os vídeos mais novos, os vídeos mais antigos eu olho e falo, Deus do céu. Perdão também, né? E aí eu entendo hoje muito o que alguns swamis falam pensa 30 mil vezes antes de falar. Porque isso aqui é muito precioso. Até às vezes eu falo, será que eu vou fazer mais vídeo? Né? Será que eu vou fazer? Mas eu sei que às vezes tem muitas pessoas que ainda precisam escutar de fora, que às vezes não conseguem fazer esse processo interior de meditação. Tem muitas pessoas que ainda têm uma certa resistência de estarem com elas mesmas, né? Então assim... Eu tô trazendo aqui passos para que vocês possam entender e compreender que a vida tá dentro mesmo. Joguem essa luz para dentro. Convivem. Eu sempre teve uma vez que eu falei, né? Falei, olha gente, eu vou ficar mais reclusa mesmo. Eu tô num estágio bem de casa 12. Tô bem tipo prisão. Eu fico na minha casa, eu vou no parque, minha casa, meu pai, eu não saio disso, né? Só que não é uma coisa forçada, não é uma coisa sofrida, não é uma coisa assim imposta, né? Não é uma coisa rígida. É uma coisa natural que eu compreendi assim, eu quero muito me relacionar com seres humanos, eu quero muito me relacionar com seres humanos, mas eu não quero me relacionar sem Deus. Eu não quero me relacionar sem a divindade dentro de mim. Porque muitas vezes eu posso falar uma coisa e pode te machucar, então eu não quero falar. Então eu quero ficar nesse processo de encontrar, nesse esforço, nessa meditação, de me encontrar, para que eu possa o quê? Estar apta a ter bons relacionamentos, a conversar com as pessoas, né? A transmitir apenas o quê? A mensagem divina, a mensagem do eu verdadeiro. Esta é a função. E aí as pessoas não entendem isso, né? Muitas pessoas não compreendem isso. E a gente, tudo bem. Eu compreendo você, mas eu também compreendo o meu estágio evolutivo, as minhas escolhas. Quais foram as minhas escolhas? Então isso também é uma questão bem interessante para vocês começarem a compreender, que às vezes vocês precisam realmente ficar um pouquinho mais com vocês, para que vocês possam fazer esse processo, né? Porque quando a gente fala de touro, a gente tem que sair mesmo. Então, assim, sai da distração do computador, sai da distração, às vezes, do celular, sai da distração das músicas. Vocês têm que ouvir o som interno. E, às vezes, a gente fala, poxa, mas será que vai valer a pena? Tenham fé, confiança, perseverança. Caminho espiritual, você fala, meu, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, né? Porque a gente tá com a mente ainda muito negativa. Mas quando a gente começa a ver humildemente, quando a gente começa a ver, quando a gente começa a sentir e a gente começa o quê? Tudo bem, eu vou me resguardar, eu vou me preservar, eu vou vigiar para que